Livro Espiritismo e as Manifestações Supranormais, de Ernesto Bozano. Capítulo 5. Breve História dos Rapes. Os golpes nos fenômenos de assombração. A manifestação dos golpes supranormais quase nunca deixa de produzir-se nos fenômenos de assombração, com o seu caráter prevalentemente físico. Poltergeist, 6. Início da nota dos editores, 6. Poltergeist, pronuncie-se Poltergeist, do alemão polter, alvoroço, grande ruído, e geist, espírito. Tentou-se substituir este verbete pelo neologismo científico torib ou torib de toribus, alvoroço, ruído, etc. Ruído de origem paranormal. Não é produzido por metacinesia, mas diretamente. Em René Sudre encontramos toribismo. Metacinesis de meta, mais longe, e kinema movimento. Produção supranormal de movimento de objetos, ao contato, é paracinesia, perto é pericinesia e longe do médium é telecinesia. Poltergeist é termo intraduzível. Fim da nota dos editores. Nos casos chamados de apedrejamento ou dos fenômenos das campainhas que soam ininterruptamente também se notam com frequência fatos dessa natureza, o mesmo sucedendo nas manifestações fantasmógenas quando se percebem audições que acompanham os golpes e outros ruídos, ocorrências que geralmente servem para chamar a atenção dos percipientes para tal ponto da habitação ou de um lugar qualquer em que se manifesta a aparição. O professor Richet faz notar com toda a razão que nas experiências medianímicas a sonoridade dos golpes é raras vezes acentuada, a menos que se disponha de um poderoso médium de efeitos físico. O ruído é, entretanto, bastante acentuado nos fenômenos de assombração, nos quais os golpes, as pancadas, as quedas e os estouros são muito comuns. O momento não é chegado de dispor-me a investigar sua gênese do ponto de vista assombratório, tanto mais que o tema particular se identifica com outro de ordem geral, relacionado com a origem das próprias manifestações, tema por demais intrigante e misterioso, a requerer uma análise mais minuciosa, e que já o fiz em meu livro Les Phénomènes d'Antise. Os fenômenos de assombração, ao qual remeto meus leitores que se interessarem por tão perturbador quão fascinante assunto. Feita esta explicação, ofereço, sucintamente, alguns exemplos típicos desta categoria. Caso 1. No famoso caso de assombração no vicariato de Epworth, Inglaterra, descrito pelo reverendo Wesley, fundador da seita metodista, e por membros de sua família, dos quais existem cartas sobre o assunto, o fenômeno dos golpes foi o primeiro que se manifestou, para logo se alternar com pancadas e estrondos misteriosos, associados a fenômenos de telequinesia não muito agradáveis. Como se levantar em camas com pessoas deitadas. A senhora Wesley escreveu a seu filho com data de 12 de janeiro de 1917 o seguinte: na noite passada, teu pai e eu pedimos ao Sr. Ole que dormisse em casa e permanecemos acordados até as 2 da madrugada, ouvindo os costumeiros rapes e outros vários ruídos. Às vezes, era imitado o som produzido ao dar-se corda a um relógio de parede, outros o ruído de um carpinteiro ao serrar uma tábua, porém, geralmente deixavam-se ouvir 3 golpes alternados com uma pausa, o que se repetiu durante muitas horas seguidas. Com data de 24 de março, a senhorita Susana Wesley escrevia a seu irmão: ouvimos 3 golpes tremendos debaixo de nossos pés e, imediatamente, interrompemos as nossas costuras para nos refugiarmos em nossa cama. Logo se fez ouvir um ruído na tranqueta, como se a tivessem manejando e, em seguida, golpes metálicos no braseirinho. Depois nessa noite nada mais ouvimos. Em data de 27 de março, ouviram-se rapes, golpes, fortes em cima e embaixo do meu quarto, depois na cabeceira da cama das crianças. Eram os mesmos tão fortes que o leito se sacudia todo.
O Sr. Olho ouviu-os do seu quarto e veio juntar-se a nós. Os golpes se repetiram em sua presença. Jornal of TSPR, volume 9, página 40 a 45. No caso exposto, assim como em vários outros, se evidenciam provas de intencionalidade sob formas variadas, as quais, todavia, se mostram pouco importantes na circunstância dos golpes. O reverendo Wesley escreve ao propósito: quando eu batia no chão com a bengala, se verificava uma pancada igual. Quando rezávamos juntos as orações da tarde, chegávamos ao ponto em que recomendávamos a Deus o Rei e o nosso Príncipe, imediatamente se ouviam golpes fortíssimos. Caso 2. Tiro dos Proceedings of TSPR, 7, volume 11, página 144. Início da nota dos editores, 7. SPR, Society for Psychical Research. Foi proposta por Sir William Barrett, em uma reunião a 6 de junho de 1881, e estabelecida a 20 de fevereiro de 1882, sendo eleito presidente o professor Ercide Buck, de Cambridge. O volume 11, ao qual se refere Bozano, foi publicado em 1895. Fim da nota dos editores. Também desta vez se trata de assombração em um vicariato, sendo o relator o próprio vigário que foi, depois, alto dignitário da Igreja Anglicana. Os dirigentes da SPR não se julgaram autorizados a publicar o nome desse sacerdote. Nessas circunstâncias, além dos fenômenos dos golpes, percebiam-se pesados passos que iam e vinham no corredor, fortes ruídos no desvão em que baús, caixotes, vasilhas se encontravam e agitavam-se em conjunto, chocando-se, acavalando-se, rodando pelo solo, produzindo um barulho ensurdecedor e, sobretudo, um terrível e infernal estrondo, o mais aterrador dos fenômenos. Todas as vezes que faziam as pessoas despertarem sobressalto, ao consultar-se o relógio, invariavelmente, verificava-se que, eram 2 horas da manhã de um domingo. Com referência aos golpes, o narrador escreve: a título de entretenimento complementar, éramos brindados com fortes golpes consecutivos que pareciam saudar nosso aparecimento. Variavam em timbre e tonalidade. Às vezes eram rápidos, veementes, impacientes, outras lentos e hesitantes, porém, como quer que fossem, deixavam-se ouvir durante 4 noites por semana como o termo médio, sendo este o fenômeno mais comum, de maneira que ficávamos decepcionados quando não os ouvíamos. Como, porém, de nenhum modo eram inquietantes, logo nos familiarizamos com eles. A propósito disso, merece ser notada uma circunstância interessante. Algumas vezes, quando, já recolhido ao leito, percebia os golpes, embora estes parecessem festivos, sentia-me impulsionado a apostrofá-los sarcasticamente. Por exemplo, dirigia-me ao hipotético agente, dizendo-lhe: fica quieto e não perturbes as pessoas honradas que dormem, ou bem desafiava acrescentando que se tinha algo a comunicar ou alguma pergunta a formular, que o fizesse direta e francamente. De vez em quando esses ditos eram mal acolhidos e, então, as batidas vibravam com maior força, sucedendo-se com vertiginosa rapidez, de modo que se podia defini-los como golpes indignados. Como complemento ao tema, termino acrescentando que a assombração do vicariato se verificou anteriormente à chegada do novo vigário e continuou a produzir-se depois da sua partida, o que demonstra que se tratava não de fenômenos determinados por faculdades mediúnicas possuídas, inconscientemente, por qualquer membro da família. Verificou-se, também, que a assombração correspondia a tradições de fatos dramáticos ocorridos naqueles lugares. Caso 3. Foi publicado em 2 números dos Annales des Sciences Psychiques, 8, 1892 e 1893,
e reproduzido por mim no capítulo 11 da minha obra sobre os fenomeni de infestazione. Início da nota dos editores, 8. Análise de Ciências Psíquicas, mensário fundado em 1891 pelo professor Charles Richet e Dr. X. Dariex, editado a partir de 1905 pelo conde César Baldi de Vesme, sendo absorvido por sua Revue des Études Psychiques. Prosseguiu até 1919 quando foi substituído pela Revue Metapsychique, o órgão oficial do Institut Metapsychique International. Uma edição inglesa sob o título de Annals of Psychic Science, foi publicada entre 1905 a 1910, editada por Laura L. Finch. Fim da nota dos editores. Trata-se de um caso interessantíssimo, cujo relato tem a vantagem de consistir de um diário redigido dia a dia, no momento mesmo em que se produziam os fenômenos, o que serve para eliminar toda a possibilidade de erros mnemônicos. O advogado M. G. Mauricio comunicou ao professor Richet que, depois das necessárias investigações, publicou-o em sua própria revista. Os fenômenos assombratórios se verificaram no castelo de T, na Normandia, entre os anos de 1865 e 1875. O autor é o próprio proprietário do castelo, o Sr. F. de X. Os fenômenos, que se produziram, foram imponentes, com predomínio absoluto dos golpes e ruídos de um poder aterrador, os quais eram percebidos desde a granja do castelo distante 500 metros. Limitar-me-ei a citar alguns trechos do diário que se refere aos golpes e ruídos. Domingo, 31 de outubro de 1875, noite muito agitada. Ouvem-se no patamar da escada 5 golpes a tal ponto violentos que fazem sacudir todos os objetos suspensos na parede. Dir-se-ia que uma pesada bigorna ou uma grossa barra de ferro teria sido arrojada contra a parede de modo a sacudir todo o edifício, porém nenhum de nós pode precisar em que ponto são desferidos os golpes. Segunda-feira, 8 de novembro. Às 22h20, despertamos todos a ouvir os passos retumbantes que sobem rapidamente pelas escadas. Logo uma série de golpes fortíssimos que fazem tremer as paredes. Levantamo-nos todos. Seguem-se uns pequenos golpes saltitantes que parecem ser produzidos por patas de animais que correm. Sábado, 13 de novembro. À meia-noite e um quarto deixam-se ouvir 2 gritos roucos no patamar. Já não são gritos de mulher que chora e sim urros furiosos, desesperados, horríveis, rugidos de condenados ou de demônios. Seguem-nos, durante mais de 1 hora, golpes violentos. Domingo, 8 de janeiro de 1876, 6h30. Alguns golpes fortes no corredor. Destaco o fato de que, durante 3 manhãs consecutivas, todo aquele que desce as escadas, é seguido até o andar térreo, passo a passo, degrau a degrau, por golpes que cessam ou prosseguem com o mesmo. Também o vigário da paróquia é seguido por golpes sem que nada consiga ver. Noite de 25 de janeiro, 1h30 da madrugada. Por 20 vezes consecutivas o castelo é sacudido desde os seus alicerces. Seguem-se 7 golpes na Sala Verde, logo os golpes tão rápidos que não é possível contá-los, 2 golpes mais sobre a porta da Sala Verde, 12 sobre a porta do quarto de Maurício, 13 tão fortes que fazem tremer toda a casa, mais logo 5, depois 10, e, em seguida, 18. Tudo treme, paredes imóveis. Não há tempo para escrever. Ouvimos uns mugidos de touro, logo uns urros inumanos, furiosos, junto à porta de minha esposa, no corredor. Minha esposa se levanta e toca a sineta para fazer todos se levantarem. Quando nos achamos reunidos no quarto do abade, ouvimos 2 mugidos mais um urro.
Às 4h20, voltamos para as nossas camas. Minha senhora sente um forte golpe sobre o harmônio, a 2 metros de distância, seguido de 3 outros golpes que não logra localizar. Os rumores desta noite foram distintamente ouvidos na granja 500 metros de distância do castelo. O Dr. Dariex, diretor dos Anais de Ciências Psíquicas, interrogou, a respeito, o abade D, ao qual se alude com frequência no diário do Sr. F. de X, e esse confirmou a escrupulosa exatidão das imponentes manifestações descritas. Que pensar de semelhante pandemônio? Não é possível se conceber a natureza da vontade produtora de manifestações tão terrificantes e, ao mesmo tempo, absurdas e inexplicáveis, porém, ao contrário, não parece irracional a presunção de que as mesmas tenham sido produzidas por um cego desencadeamento de forças físicas ignoradas e muito menos pela exteriorização de faculdades ou forças inerentes à subconsciência humana. A circunstância de que os ruídos foram ouvidos, distintamente, da granja situada a meio quilômetro do castelo, prova que os mesmos eram reais, objetivos e não subjetivos, e, assim sendo, parece até inverossímil presumir que tal potencialidade de manifestações sonoras terrificantes tenha sido um produto ignorado de faculdades supranormais desencadeadas com alucinado ímpeto pela subconsciência de algum dentre os presentes. Tanto mais se considerar que os precedentes moradores do castelo já haviam assistido a fenômenos análogos, com o acréscimo da percepção de fantasmas, o que complica enormemente a questão para os que sustentam a origem puramente anímica ou subconsciente dos fenômenos assombratórios. Como, pois, explicar os fatos? Não podendo desenvolver o tema em poucas páginas, limitar-me-ei em responder, observando que a intuição popular interpretou sempre de modo muito diferente e menos gratuito os fenômenos de tal gênero e que tudo concorre para fazer presumir que nessa concordante opinião universal deve encontrar-se essa centelha de verdade que é a única capaz de orientar o pensamento para a solução do enorme mistério. Caso 4. Na introdução à presente categoria de fenômenos disse que, nas manifestações assombratórias com aparições de fantasmas, os golpes tinham, com frequência, o propósito de chamar a atenção dos seus percipientes para o lugar de uma peça ou para outro ponto qualquer em que se produzia aparição. Eis um exemplo do gênero. No jornal of T.S.P.R., de Londres, volume 6, página 146 e volume 9, página 298, se relata um episódio importante de localidade assombrada em que um espectro apareceu, numerosas vezes, a várias pessoas durante um período de 9 anos. O caso foi levado ao conhecimento de Mir um ano depois da primeira aparição, de modo que ele teve a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dos acontecimentos. A principal percipiente foi a senhorita Scott, que escreveu um largo relato a respeito do qual extrai o episódio seguinte. A título complementar, referir-me-ei a 2 incidentes análogos sucedidos a outras pessoas naquela época. 2 moças da aldeia, atraídas pelas amoras silvestres que cresciam nas sebes da localidade mal assombrada, se detiveram a colhê-las quando subitamente, ouviram um golpe surdo, vibrado perto do terreno em que pisavam, porém, como nada vissem, continuaram a colher as amoras. Pouco depois ouviram outro golpe surdo e, voltando-se para esse lugar, viram um homem de elevada estatura que as olhava, fixamente. A expressão espectral daquele rosto as fez gelar de espanto, e agarrando-se convulsivamente uma à outra empreenderam a fuga. Correram, assim breve trecho e depois se voltaram para trás tremendo, percebendo o vulto imóvel no mesmo lugar, mas enquanto miravam, viram que a pouco e pouco, ia desaparecendo.
As jovens me informaram que o indivíduo em questão estava vestido da forma que lhes descrevi, que seu rosto era extremamente pálido e que a sua pessoa parecia envolta em uma nuvem de vapor. O fato de um fantasma que vibra golpes no solo com o fim evidente de chamar a atenção dos presentes para esse lugar, é teoricamente importantíssimo enquanto prova de que, no local, se havia concretizado algo não perceptível de nenhuma outra parte e não apenas isso, mas prova, também, que, naquele ponto, estava uma entidade inteligente, com plena consciência do lugar em que se achava. Nada mais acrescento por hora, porque me reservo para desenvolver o tema por ocasião de um segundo caso análogo mas de ordem telepática, caso 8, e os argumentos expostos em apoio aos fantasmas telepáticos são igualmente aplicáveis aos fantasmas assombradores.